Vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 ao versículo 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, amado e poderoso Pai, sou grato ao Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos concedido esse riquíssimo privilégio de estarmos aqui para assim cultuarmos ao Senhor. Santo Deus, estamos aqui por conta da Tua graça, do Teu amor para com toda a humanidade, onde o Senhor Deus amou o mundo de uma tal maneira que envia o Seu amado e poderoso Filho Jesus Cristo, para que todo que nele crê em Jesus Cristo, não perecesse, não fosse condenado eternamente e sofresse eternamente no inferno, mas tivéssemos a vida eterna. Santo Deus, obrigado por ter falado conosco, pela Tua santa e poderosa palavra. Eu peço, Deus, na verdade eu rogo, eu suplico, eu imploro, em nome de Jesus, me usa, Deus, como um canal de transmissão da Tua palavra. Ilumina, Deus, a minha mente, que eu venha unicamente, Deus, falar aquilo que é de acordo com a Tua palavra, explicar segundo, Deus, o que foi realmente inspirado com o Teu santo, pelo Teu santo e poderoso Espírito. Deus, traz essa palavra a cada coração que aqui está, inclusive o meu. Pessoas aqui, Deus, que ainda não conhecem o Senhor, já ouviram, mas não conhecem o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Teu santo e poderoso Espírito ilumine a mente, dê um entendimento correto das Escrituras, Deus. Leve essa palavra a esses corações. Em nome de Jesus, Deus, que todo pensamento, que tudo, Deus, que vier tirar a atenção das pessoas que aqui estão, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Deus, faz com que todos que aqui estão venham ouvir a Tua palavra, para que assim nós possamos, Deus, vivermos de conformidade à mesma, em nome de Jesus. Amém. Oi, irmãos. Glória seja dada ao nosso Deus, que é poderoso, digno de honra, louvor, glória e exaltação. Estamos nessa série de estudo ao Evangelho de Mateus, que segundo escreveu, na verdade, o apóstolo Mateus. E temos aprendido bastante acerca da pessoa bendita de Jesus, desde o primeiro capítulo que nós começamos a estudar, que Deus, Ele tem nos ensinado muito, ensinado
o porquê Jesus Cristo, ele nasceu, na verdade, o Deus Filho, ele encarnou-se, viveu cerca de 33 anos aqui na terra, depois morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aprendemos também nas últimas semanas, estudando o Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, o quanto Jesus Cristo, ele foi rejeitado por muitas e muitas pessoas, tanto judeus, como os mestres religiosos. Na verdade, aprendemos aqui que o presbítero Oséias, ele expõe os textos, e vimos o quanto algumas pessoas se aproximavam de Jesus. Exemplo disso, os mestres religiosos, com o intuito de apanhar Jesus em algum erro, não com o intuito de se aproximar de Jesus e aprender de Jesus e procurar colocar em prática a palavra de Deus. Os fariseus, eles constantemente faziam isso, os saduceus, e tantas outras pessoas também que se aproximaram de Jesus pelos milagres, por conta do que Jesus ele realizava. Infelizmente, a própria Bíblia Sagrada vai nos ensinar que muitas pessoas se aproximavam de Jesus, não pelo que Jesus era, mas pelo que Jesus poderia proporcionar. E isso é um erro. No último domingo estivemos aqui, e com muita propriedade o presbítero Oséias, ele iniciou o capítulo 16 do Evangelho que segundo escreveu Mateus, e naquela ocasião os fariseus e os saduceus, eles se aproximaram de Jesus para pôr Jesus à prova, e pediram um sinal de Jesus. Jesus que ele tinha duas naturezas, ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem em um só corpo, e essas duas naturezas não se misturavam. Isso é conhecido na teologia como união hipostática, as duas naturezas de Cristo. Até que nós venhamos entender o que isso significa e o que isso nos ensina, a gente fica meio perdido em alguns textos. Exemplo disso, no sermão profético, os discípulos, Jesus começou a falar acerca do fim do mundo, da sua vinda, fim do mundo, da destruição do templo, sua vinda e fim do mundo. E lá no final perguntaram a Jesus, qual será o dia? Aí Jesus falou, porém daquele dia eu não sei, nem os anjos, nem o filho. E em alguns momentos Jesus ele responde algumas perguntas, ou ele fala algo que nós vemos que ele se atribui do atributo que só quem tem é ele, Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito, que é a onisciência, ter a ciência de todas as coisas. Em outros momentos, ele prefere não agir ou se usufruir desses atributos. E os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus tentando apanhá-lo
ou prová-lo, colocá-lo à prova, e pediram um sinal. Jesus falou: nenhum sinal daria a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Nenhum sinal daria a vocês. Aqueles caras não têm intuito de se aproximar de Jesus e aprender de Jesus para viverem de acordo com o que a palavra de Deus ensinava. Pelo contrário, eles tinham inveja de Jesus e queriam apanhá-lo em algum erro. Depois Jesus fala acerca, para ter cuidado com o fermento dos fariseus, que, como foi bem explicado aqui pelo presbítero Oséias, era a questão dos ensinamentos dos fariseus. Jesus manda ter cuidado. Chegando, ou dando continuidade ao que Jesus vinha, ao que Mateus registrou, chegando agora no versículo 13 do capítulo 16, o evangelista Mateus, ou apóstolo Mateus, registra, capítulo 16, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe. Irmãos, essa cidade chamada Cesareia de Filipe era uma cidade gentílica. O que é uma cidade gentílica? Uma cidade gentílica é uma cidade que não fazia parte de Israel, do povo de Israel. Por mais que morassem alguns judeus, porque os judeus, eles se espalhavam por todo o mundo da antiguidade, e era uma região gentílica. Essa cidade, ela ficava na costa do mar Mediterrâneo. Ela foi construída por Filipe, filho de Herodes o Grande. Essa cidade era uma cidade que, na verdade, era muito idólatra, muito idólatra. Eles cultuavam aqui a Baal, ao deus Pan. E no centro dessa cidade existia uma grande pedra, uma grande rocha. É por isso que no versículo 18 Jesus fala sobre a edificação dele, a edificação da igreja sobre a pedra. Iremos aprender quem é essa pedra. E os moradores pagãos que não serviam a Deus, eles costumavam a cultuar nessa pedra, sacrificar a Baal, ao deus Pan. E diz o texto: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Que o Filho do Homem é? Jesus simplesmente, nessa altura do ministério terreno dele, após ele ter pregado inúmeras vezes, ele ter curado, posso até dizer com toda a propriedade, pelo que a Bíblia Sagrada nos ensina, ter curado centenas ou até milhares de pessoas, ter ressuscitado mortos, ter expulsado os demônios que estavam sobre as pessoas que eram escravizadas pelo diabo. E nós sabemos muito bem, e aprendemos aqui, que pessoas que eram possuídas por demônios,
Como exemplo, o endemoniado de Gadara, que, se eu não me engano, foi eu mesmo que expus o texto aqui. Ele andava possesso, se cortando, as correntes, as cadeias não conseguiam prender aquele homem. Todavia, quando Jesus ele aproxima-se daquela região, ele chega naquela região, aquele homem que estava possesso por uma legião de demônio, que na verdade uma legião era composta, segundo a legião de soldados romanos, era entre 4.000 a 6.000 soldados. Tinha basicamente isso aí, entre 4.000 e 6.000 demônios naquele homem. Quando viu Jesus, prostrou-se diante dele e disse: quer que tenho contigo, filho do Deus Altíssimo? Ou seja, ele reconheceu a soberania e a divindade de Jesus Cristo. Irmãos, é um dos textos que eu mais acho lindo nas Escrituras, apesar, graças a Deus, que sou um amante das Escrituras. Não existe um texto sequer nas Escrituras que eu não admiro, porque é a inerrante e infalível palavra de Deus. Mas tem uns que Deus fala poderosamente, como com todos fala conosco. Jesus já tinha mostrado seu poder sobre a natureza, nesse exato momento. Jesus tinha mostrado também seu poder até mesmo sobre a própria morte. Como os irmãos bem sabem, quem teve aqui estudo nos lares e também tem ouvido os sermões aqui, a morte não é um espírito poderoso, não. A morte é um estado. Os irmãos aprenderam isso, que a morte é um estado. Mas ninguém, absolutamente ninguém, faz com que alguém, ele após morrer, ele volte a ter vida. A não ser, como aconteceu no Antigo Testamento, alguns relatos, pelo poder de Deus, soberano de Deus. E Jesus, ele mostrou o seu poderio, o seu senhorio, a sua autoridade, a sua soberania sobre a morte. Jesus também, no Sermão do Monte, ele nos traz a verdadeira interpretação da lei. Lembra que lá no Antigo Testamento, os profetas que eram inspirados por Deus, eles diziam assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Só que Jesus não falava assim. Jesus simplesmente, ele explicando o real sentido da lei, ele disse: os antigos disseram assim, mas eis que eu vos digo. Ou seja, ele demonstrando ali para todas as pessoas, para nós que hoje estamos aqui, que ele tem autoridade de dizer: assim diz o Senhor. Assim é a palavra de Deus, a real interpretação. Ele tem a mesma autoridade de Deus, até porque ele é Deus, só que Deus Filho, não é menor nem maior. Irmãos, diante de tudo isso, Jesus agora, ele decide perguntar aos seus discípulos o que é que as pessoas pensavam acerca dele, ou diziam acerca dele. Chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, os discípulos responderam. Oi. Beto, comenta mais um pouco. Os discípulos responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas.
Irmãos, essa foi a resposta dos discípulos, que na verdade os discípulos tinham ouvido as pessoas comentarem. Agora, vamos parar e raciocinar. Qual foi dos profetas veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, que ressuscitou tantas pessoas como Jesus, que os demônios se prostravam diante dele e dizia: Jesus, filho do Deus Altíssimo, que vieste fazer? Agora, ainda não chegou o teu momento, a tua hora. Não me lança no abismo, sabendo ou reconhecendo os demônios, que Jesus tinha poder de lançá-los no abismo a hora que quisesse. Qual dos profetas veterotestamentários que demonstrou o poder sobre a natureza como Jesus? Qual dos profetas que pegou a lei para ensinar, para explicar a lei, e disse: assim diz os antigos, mas eis que eu vos digo, trazendo ou demonstrando toda a sua autoridade e sua soberania como Deus. Qual dos profetas chegou na sinagoga de Cafarnaum, como está registrado no capítulo 4 do evangelho que segundo escreveu o evangelista Lucas? Abriu o rolo lá na sinagoga de Cafarnaum, foi facultada a oportunidade para alguém. Jesus, que era tido como mestre, ele vai até a frente, abre o rolo do profeta Isaías, lê o texto exatamente no capítulo 60, que hoje nós conhecemos como capítulo 61 de Isaías, e diz: hoje essa escritura se cumpriu em mim. Qual deles? Nenhum, irmãos. Mas as pessoas estavam confundindo, achando que Jesus era João Batista, que foi um grande homem de Deus. Próprio Jesus Cristo, ele disse que dos nascidos de mulher, nenhum era maior do que João. Mas o próprio João Batista, quando ele foi interrogado se ele era o Cristo, ele mesmo disse: não, eu não sou digno nem de desatar as correias dos seus sandálios. Irmãos, para ter uma ideia, o que João falou, na época, nos tempos bíblicos, existiam os escravos lava-pés, e esses escravos, um exemplo, nós andávamos, a pessoa estava andando, chegava numa determinada casa, a residência, ele sentava, se tivesse um escravo lava-pé lá, ele ia tirar as sandálias, desamarrar, para lavar os pés daquela pessoa. Quando perguntaram se João era o Cristo, ele falou: olha, eu não sou digno de ser nem escravo lava-pé dele, nem escravo lava-pé. João disse isso, viu? Imagina Romualdo de Lima Cordeiro, imagina nós. Então, como confundiram? Disseram também que poderia ser o Elias, um grande profeta, ou um homem que foi usado por Deus, lá no Antigo Testamento, principalmente ali na época do rei Acabe. Disseram que foi Jeremias, um profeta também veterotestamentário, um homem que foi poderosamente usado por Deus, um homem que mesmo com a situação precária, crítica da nação de Israel, ele estava sempre intercedendo. Confundiram também Jesus com um dos profetas. Irmãos, em primeiro lugar,
Essas pessoas aqui, eles já acreditavam em reencarnação. Os judeus, eles tinham isso na ideia já. Nós bem sabemos que essa ideia, ou esse segmento religioso chamado Espiritismo, que é um segmento religioso que eles se auto-intitulam cristãos, mas não são, é um segmento que tem cerca de 200 anos. Cerca de 200 anos. Todavia, essas pessoas aqui, ou na época do Antigo Mundo, já se ensinava acerca de reencarnação. A prova é que no Novo Testamento até o próprio Herodes Antipas, ele chegou a pensar que Jesus era a reencarnação de João Batista. E agora, essas pessoas aqui. Irmãos, isso nos ensina uma coisa. Que a gente tem que ter muito cuidado com o que nós aprendemos. Por quê? A Bíblia Sagrada vai nos ensinar desde o período veterotestamentário do Antigo Testamento que Deus, ele condena o homem, ele comunicasse com os mortos. Na verdade, se fosse alguém quisesse se comunicar com os mortos, procurasse necromantes, feiticeiros, era simplesmente o feiticeiro e a pessoa digno de morte, de ser apedrejado. E era condenável isso pelas Escrituras. E como é que o povo judeu estava... Porque Jesus pergunta aos discípulos, nessa região gentílica, mas eu acredito que a resposta dos discípulos, dos apóstolos, foi exatamente tudo que eles iam ouvindo acerca do Cristo, de Jesus. De todas as pessoas, algumas pessoas que eles ali estavam conversando, ou ouviam falar, eles achavam isso. Isso nos faz entender que essas pessoas, os gentios, claro, que não seguiam a Deus, não conheciam a lei de Deus, mas os judeus que tinham essa opinião, eram pessoas que tinham aderido a pensamentos errados. E a igreja atual, a igreja contemporânea, ou seja, a igreja de nossos dias, infelizmente, temos uma tendência muito grande em aderirmos a pensamentos errôneos. Não é nada incomum encontrarmos ou ouvirmos em cultos públicos, em cultos na igreja, pregadores, ou até mesmo hinos sendo cantados, pessoas falando coisas que, na verdade, não tem nada a ver com o cristianismo bíblico, com o cristianismo sadio. Ensinamentos que, na verdade, são contrários aos ensinamentos ortodoxos, aos princípios que a Bíblia Sagrada nos ensina. Um exemplo. É muito comum encontrarmos cristãos, pessoas que são devotas a Deus, piedosas, ensinarem acerca do sono da alma. Acerca do sono da alma. E o sono da alma, na verdade, é uma heresia, é um erro teológico. Não existe sono de alma. Ah, Romualdo, mas lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a Bíblia diz, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 13, que os que dormem não precederão aos... Nós que estamos vivos, não iremos preceder aos que dormem. Está falando que dorme. Só que o dormir ali é uma ideia de dormir o corpo. Mas também lá em 1 Coríntios, capítulo 15, fala
acerca dos que dormem. A ideia é dormir o corpo. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, ele disse que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. A própria Bíblia Sagrada vai nos ensinar, lá no capítulo, se eu não me engano agora 6, de Apocalipse, que as pessoas que morreram no período da grande tribulação, elas estão conscientes, na verdade, como explica o escritor aos Hebreus, são espíritos aperfeiçoados que estão na Assembleia dos Santos. E é muito comum ouvirmos isso. Portanto, irmãos, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com certas coisas que nós estamos aprendendo e temos que sabermos de quem estamos aprendendo. Porque os judeus aqui, na verdade, essas pessoas aqui eram uma região gentílica, mas como eu expliquei, acredito que era a opinião das pessoas. Jesus perguntou a opinião no geral ali, e judeus pensar acerca disso, acreditar que Jesus poderia ser a reencarnação, porque isso é reencarnação, irmãos. Temos que ter muito cuidado. Hoje, existem muitas e muitas igrejas ditas evangélicas. Eu estava conversando com um primo meu que é pastor em Juarez Távora. Ele disse que até existe uma igreja, que eu não vou dizer o primeiro nome, a igreja Puleiro dos Anjos. Irmãos, e a gente bem sabe que muitas pessoas, eles não têm ou não foram chamados por Deus para exercer certos ofícios, mas por ganância, por status, por querer, na verdade, vou usar um termo aqui, que na verdade é bem conhecido, por querer ganhar dinheiro, por lucro, abriram igrejas, estão pregando, estão ensinando a igreja de Deus em caminho errado. Irmãos, não é brincadeira não. O grande reformador Martinho Lutero, um homem que tinha uma excelente oratória, pregava muito, Deus usava aquele homem muito. Ele disse que todas as vezes que subia no púlpito para pregar a palavra de Deus, as suas pernas batiam uma na outra, temendo, porque ia falar acerca da palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós que servimos a Deus, temos que ter cuidado, porque quem prega a palavra de Deus, não tem meio termo não, ou ensina um caminho errado, ou ensina o caminho verdadeiro, que é o de Deus. Temos que ter muito cuidado, para não aprendermos errado, e depois pensarmos que estamos seguindo a Deus. Para aquelas pessoas, Jesus era apenas um profeta, era apenas mais um dos que surgiram na história. Versículo 15, Jesus diz assim: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Aí Jesus agora pergunta, e vocês? Aos apóstolos. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus agora queria saber a opinião dos apóstolos. Já me rejeitaram, já vieram os fariseus, vieram até mim, fariseus, saduceus, inúmeras vezes para tentar me apanhar em algum erro, e Jesus sabia bem a intenção do coração, ou dos corações daquelas pessoas.
ele agora pergunta aos discípulos, perguntou a opinião também das demais pessoas, o que achavam. É um profeta, é o João Batista, é o Jeremias, é um dos profetas, é o Elias. Jesus fala: e vocês? Quem eu sou? Simão Pedro, respondendo ali em nome do colégio apostólico. Não é que só Pedro tinha essa opinião não, hein? Não era só Pedro que tinha essa opinião não. Ele respondendo como um dos líderes, e que posteriormente, ou na verdade em todo o decorrer dos 4 evangelhos, nós vemos Jesus Cristo sempre que ia em um determinado local que ele via que tinha que ensinar algo, e preparando as lideranças ali, levava Pedro, Tiago e João. E Pedro, nós bem sabemos que foi uma das lideranças da igreja primitiva. E Pedro, respondendo ali em nome de todo o colégio apostólico, diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, isso para nós hoje, essa resposta para nós, se nós não conhecermos as Escrituras, parece até uma resposta muito fácil, né? Alguém perguntar: quem é Jesus para você, Romualdo? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas nessa época aqui, neotestamentária, não era tão simples não. Na verdade, era uma resposta que, como o próprio Jesus Cristo disse, carne e sangue não poderia revelar, só o Pai que está nos céus. Pedro, para chegar a essa conclusão, juntamente com os apóstolos, Pedro tinha uma boa compreensão do Antigo Testamento. Porque quem é o Cristo? O Cristo simplesmente, irmãos, a palavra Cristo tem um sentido de Messias, Salvador e Salvador do mundo. Nós bem sabemos que Deus, ele criou o homem perfeito, perfeito. O homem não ia morrer. Deus criou o homem imagem e semelhança, um ser moralmente semelhante a Deus, um ser pessoal, pensante, que agia de acordo com a vontade de Deus, um ser que Deus criou para governar. E o homem pecou contra Deus, afastou-se de Deus, e como nós bem sabemos, toda a humanidade, consequentemente, herdou o pecado de Adão e estava condenada eternamente ao inferno. Simplesmente isso. Só que quando Deus, que é amoroso, é a personificação do amor, da justiça, da retidão, ele chega diante de Adão, de Eva ali, os chama. Deus, ele deu a sentença para o homem, mas também naquele mesmo exato momento, ou naquele exato momento ali no Éden, ele prometeu ali, profetizou, proclamou pronto o evangelho ali, que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça de Satanás. A primeira menção na Bíblia Sagrada acerca do Messias. Irmãos, daí em diante, todo o Antigo Testamento, ele aponta para a pessoa bendita de Cristo. Todo o Antigo Testamento, irmãos. Tudo que nós estamos estudando, ou que estudamos já,
o que nós vemos no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, para o Filho de Deus. Na verdade, o tema central do Antigo e Novo Testamento é Jesus Cristo. Aquele cordeiro inocente, sem mácula, de 1 ano, que foi oferecido no lugar dos primogênitos no Egito, apontava para um cordeiro, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, irmãos. Todo o tabernáculo com seus utensílios apontava para a pessoa bendita de Jesus Cristo. O templo com os seus utensílios apontava para Jesus Cristo de Nazaré. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, apontava para Jesus Cristo de Nazaré. O sábado, o descanso para o povo judeu, como iremos aprender, se Deus assim permitir, quarta-feira, apontava para Jesus Cristo de Nazaré. Todas as profecias, profetas conhecidos como os profetas messiânicos no Antigo Testamento, apontava ou falaram, profetizaram acerca de Jesus. Irmãos, quando Jesus perguntou, e vocês? Pedro, em nome do colégio apostólico ali falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro simplesmente quis dizer, o Senhor, tu és o Cristo, o ungido, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Se minha memória não falha agora, Simeão, quando viu, ele ainda criança, Simeão disse, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram o Salvador. Irmãos, o Cristo, que já nasceu o Rei, que já nasceu o Senhor, que no seu nascimento os anjos adoravam, jubilavam, cantavam de alegria, porque nasceu o Salvador. Temos que ter esse Cristo, irmãos, semelhantemente aos apóstolos, definido em nosso coração. Definido em nosso coração, irmãos. Definido. Jesus não é um profeta, apesar que ele tinha um ministério de profeta. A única pessoa que pisou essa terra, que tinha 3 ministérios, foi Jesus. Ministério de profeta, de rei e de sacerdote. Temos que ter bem definido Jesus em nosso coração. Porque toda a Bíblia Sagrada aponta para Jesus. Toda a teologia aponta para Jesus. Na Bíblia Sagrada, existem coisas que, se nós aprendermos erradamente, é veneno, mata. Exemplo, acerca da infalibilidade das Escrituras. Se aprendermos errado, é veneno. Acerca da Santíssima Trindade, acerca do Espírito Santo, do Deus Pai, do Deus Filho. Ainda ontem, eu estava em casa, e um conhecido meu, ele postou um texto no Facebook, eu até compartilhei o texto, onde ele fez um comentário acerca de um pregador, e bem reconhecido no meio pentecostal, chamado Yosef Akiva. Esse Yosef Akiva, ele se intitulou judeu, e ele diz que ele está afirmando agora que Jesus deve ser honrado, mas não é, ele é filho de Deus, mas não tem a mesma natureza de Deus. E o rapaz, ele fazia uma grande crítica, disse que nunca recomendou esse pregador, e não recomenda, e afirmando, ensinando que não devemos seguir, ou não andarmos pelo caminho, pelos ensinamentos dessa pessoa. Temos que ter Jesus Cristo definido em nossa mente. Quando alguém perguntar para você, quem é Jesus para você?
Você pode responder com toda a convicção: é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que todo o Antigo Testamento apontava para ele, aquele que Deus profetizou acerca dele lá no Éden, que ele iria esmagar, iria ser ferido, mas iria esmagar a cabeça de Satanás. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o Deus Filho, Ele é aquele que estava lá na criação, no princípio. Ele estava na criação, porque a ideia ali de, no princípio criou Deus os céus e a terra, existe a ideia ali de uma pluralidade de pessoas, que a Santíssima Trindade estava ali. E a grande prova disso é que, no Novo Testamento, no Evangelho que segundo escreveu o apóstolo João, João começa assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, que no princípio, o Verbo, que é Jesus, a palavra, ele estava com Deus. Se ele estava com Deus é porque é distinto, e ele próprio é Deus, é porque, mesmo sendo distinto em funções, é a mesma pessoa. O apóstolo São Paulo escreve aos Colossenses e diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Diz que nele foi criado todas as coisas, nos céus e na terra. Ele é o cabeça da igreja. Em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O escritor aos Hebreus diz que Jesus, ele sustenta todas as coisas com o seu poder. Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Irmãos, qualquer segmento religioso que chegar para vocês, ou qualquer crente que disser: Jesus, ele não é Deus, não creiam. Veio à minha mente agora algo que me foi perguntado pelo nosso irmão João, que está aqui conosco, o pai do nosso irmão Gilberto. Não sei se ele está lembrado, eu trabalhava na época na prefeitura, o ponto de apoio era na prefeitura. Ele me chamou e perguntou: Romualdo, venha cá, me explica uma coisa. Jesus, ele tem quanto tempo que ele existe? Aí eu falei: seu João, Jesus, que ele nasceu faz cerca de 2000 anos, que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Agora, nasceu ali um menino que foi gerado, a criança que tinha duas naturezas. Nasceu o Jesus, a sua parte humana, mas o Jesus, Filho de Deus, ele nunca nasceu, ele é incriado, ele existe desde os tempos eternos. Olha o que João fala: no princípio era o Verbo. Quando João fala que no princípio era o Verbo, é porque antes de existir qualquer coisa, ele já existia, o Verbo já existia. E quem falou para seu João que Jesus, ele não existia no período do Antigo Testamento, foi uma pessoa que era crente há muito tempo, pregador de Riachão, e que na verdade é tido como uma pessoa muito instruída em Riachão. O seu João até falou o nome para mim da pessoa. Aí eu falei: não creia nisso. Portanto, irmãos, Jesus, ele foi gerado, aquela criança foi gerada no ventre de Maria, a parte humana, mas o Filho de Deus, ele sempre existiu, ele foi incriado. Nunca, jamais tenham isso na mente. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue,
mas por meu Pai que está nos céus. Jesus fala: feliz é você, ou bem-aventurado. Não foi carne ou sangue que o revelou, mas Deus, é Deus quem nos revela. É Deus quem abre o nosso entendimento, abre a nossa mente para que nós possamos entendermos a palavra de Deus. Versículo 18. Irmãos, nesse versículo 18, existe na verdade uma grande controvérsia, ou seja, uma grande polêmica acerca desse versículo. Irei, pela graça de Deus, explicar o que o texto está dizendo e o pensamento que, na verdade, a Igreja Católica Apostólica Romana defende, mas é um pensamento errôneo, errado. Versículo 18 diz assim: e eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus fala, quando Pedro, ele confessou que tanto ele como os apóstolos, eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Aí Jesus falou assim: bem-aventurado você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que lhe revelou. Aí Jesus fala: mas meu Pai que está nos céus. Aí o versículo 18 diz: e eu digo que você é Pedro. Irmãos, como começa a controvérsia? A Igreja Católica Apostólica Romana, eles acreditam, por conta que a palavra Pedro, em grego significa Petros, pedra. Grego é o idioma que foi escrito o Novo Testamento. E essa palavra, no significado desse idioma, significa Petros, ou pedra. Aí o texto diz assim: eu digo que você é Pedro, ou seja, como Jesus falou, eu digo que você é Pedro, eles entendem pedra. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus fala assim, eu digo que você é Pedro, e a palavra Pedro tem um significado de pedra, ele fala, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas Jesus fala: Pedro, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, a pedra, irmãos, é o próprio Jesus. Ele fala: edificarei a minha igreja. A pedra aqui é o próprio Jesus. Ele fala: Pedro, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu edificarei a minha igreja. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada fala acerca disso. Primeiro, Antigo Testamento. Isaías capítulo... Ou melhor, Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói. Versículo 11: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Irmãos, o contexto aqui, ou a história aqui é o seguinte: os irmãos em Corinto, eles estavam aqui, eram na verdade irmãos que criou-se na verdade vários partidos na igreja de Corinto. Alguns gostavam mais de Pedro, outros gostavam mais de Apolo, outros gostavam mais de Paulo, está entendendo? Aí o próprio Paulo, vendo a situação, falou assim: olha, quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem é Paulo? Aí ele fala que não pode lançar outro fundamento que é Cristo. Então o alicerce é Cristo, o fundamento da igreja é Cristo, e não se pode lançar outro fundamento. Abram aí também Efésios, capítulo 2, versículo 20.
Efésios capítulo 2, versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor, tendo Jesus Cristo como pedra angular, ou seja, pedra principal. Agora vamos ver o que o próprio apóstolo Pedro falou, inspirado pelo Espírito Santo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 4, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de Deus. Pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é pedra que os construtores rejeitaram. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, citando exatamente aqui o texto de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Irmãos, toda a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, vai dizer categoricamente, ou seja, claramente, que essa pedra é Cristo. A igreja foi edificada em Cristo. Em Cristo. Até porque, irmãos, se a igreja fosse edificada em homens, seja Paulo, seja Apolo, seja Moisés, seja os profetas do Antigo Testamento, ela não subsistiria, irmãos, não subsistiria. Ela até hoje está de pé, porque foi edificada em Cristo, como ele próprio diz: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e sobre ele edificarei a minha igreja, sobre Cristo edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus, ele diz: Pedro, sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja de Cristo, ela é edificada nele próprio. É por isso que a igreja que nasceu em Atos capítulo 2, alguns entendem que a igreja nasceu a partir desse momento. Outros entendem que a igreja nasceu a partir de Atos capítulo 2. Na verdade, a inauguração da igreja com a descida oficial é do Espírito Santo na sua plenitude para estar com a igreja. Irmãos, e a igreja, desde esse tempo, irmãos, ela prevalece de pé. Ela prevalece de pé. Coisas e coisas aconteceram, perseguições. O primeiro século, na verdade, aonde os judeus ortodoxos que rejeitaram a Cristo perseguiram furiosamente os cristãos. O poderoso Império Romano, que era a maior potência mundial na época, também perseguiu poderosamente a igreja. Inúmeros imperadores, um dos piores, se não o pior deles, chamado Diocleciano, foi o último imperador até que a igreja, até que Constantino assumisse, e
em 313 da era cristã, ele publicasse o decreto de Milão, aonde autorizava os cristãos a cultuarem livremente, sem nenhum tipo de perseguição, e mais alguns benefícios para os cristãos. Mas antes dele teve um imperador chamado Diocleciano, que perseguiu furiosamente a igreja, irmãos. Ele matava muitos cristãos. Matava muitos cristãos. O Coliseu de Roma, irmãos, era usado na época para lançarem os cristãos ali, crianças, pessoas idosas. E alguns historiadores dizem que no momento que o imperador romano, em algumas vezes que o imperador romano, nas vezes que o imperador romano jogava os cristãos ali, muitas e muitas vezes, irmãos, na sua grande maioria, alguns cristãos recuavam, mas na sua grande maioria, fazia com que as pessoas que estavam ali não conseguissem entender. Por quê? O imperador romano pegava as demais pessoas ali, os escravos, os presos, que não eram crentes, e lançavam no Coliseu para os leões famintos ali, eles se alimentarem daquelas pessoas. E as demais pessoas começavam a correr, a tentar se salvar, a tentar fazer alguma coisa para se livrar daqueles leões famintos. Só que quando lançavam os cristãos, todo o Coliseu de Roma, irmãos, parava. Por quê? Lançava com crianças ali, imagina crianças de colo, crianças ali como exemplos que estão aqui, pequenas, que não podiam nem se defender ainda, nem correr, não sabia nem mesmo o que estava acontecendo, idosos, e o Coliseu lotado. Segundo alguns historiadores, em alguns momentos ali, na sua grande maioria das vezes, quando soltava os leões ali, sabe o que acontecia com os cristãos? Eles se ajoelhavam e começavam a orar. Outros começavam a louvar a Deus e morriam ali, mas não negavam o soberano Senhor que os salvou. O soberano Senhor que veio e morreu uma morte de cruz. É nesse contexto que nós entendemos o que Paulo falou: ninguém que fala pelo Espírito de Deus, que diz que Jesus é o Cristo, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Hoje é muito fácil dizer que Jesus é o Cristo. Até macumbeiro, pessoas mau caráter, dizem que Jesus é o Cristo, mas naquela época não. E mesmo assim, irmãos, a igreja crescia. Porque Jesus fala que as portas do inferno não irão prevalecer. E a ideia de porta, a gente sabe que para que tem porta? Para guardar algo, né? Se existem as portas aqui, as janelas, é para guardar algo que tem aqui de valor. Então, o que Jesus diz aqui é o seguinte: não é que a igreja vai se trancar, vai se armar, vai se recuar e ficar com medo de ser destruída, não, é o contrário. A igreja que foi edificada por Cristo, em Cristo, ela está avante. Desde o primeiro século, as portas do inferno, perseguindo o poder demoníaco, as perseguições do Império Romano, as perseguições dos judeus, perseguindo os cristãos, eles avante. As portas foram trancadas, cadeias foram trancadas, e mesmo assim, a igreja de Cristo avançou, quebrou as portas, quebrou as cadeias, e quanto mais perseguia, mais a igreja crescia, irmãos. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais matava, como diz alguns historiadores, o sangue era como semente, porque quanto mais matava, mais cristãos apareciam, irmãos. Cumprindo aqui o que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por mais que se feche, por mais que se tranque, a igreja de Cristo continua de pé e vai continuar de pé, porque ela não foi edificada em Pedro, como sucessor dos apóstolos e os papas, como sucessor do Pedro, não. Ela foi edificada em Cristo.
queira Satanás ou não, ela vai avante, ela vai até o dia do arrebatamento, e Satanás pode fechar as portas, pode trancar de cadeado, porque Jesus Cristo, o valente, aquele que é mais valente do que o próprio valente, ele disse que entra na casa, amarra o valente, que é Satanás, saqueia todos os seus bens e liberta aquela pessoa. Pode trancar, ela está avante, ela vai adiante, ela vai passar por cima de tudo e de todos que estivesse opondo ao Evangelho de Cristo. Essa é a igreja de Cristo, irmãos. Essa é a igreja que nós confiamos, ou que nós fazemos parte, edificada na rocha que é Jesus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Irmãos, nós não devemos nos preocupar com nada não, viu? Com nada. Só devemos acreditar em Cristo. Só acreditar nele. Confiar nele. Acreditar é o seguinte: tá ruim. Estou com dificuldade. Minha mente está uma bagunça. Minha mente está para lá de Bagdá. Eu não aguento mais fazer mais nada. Eu não vou passar daqui. Não, confia nele. Confia em Cristo. Aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar e acabou. Confia nele. Não tem esse negócio de, não sei o que, não vai dar certo. Eu vou ficar pelo... Não fica não, irmãos. Confia nele. Acredita em Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Entrega o caminho a ele. Confia nele, pronto. Irmãos, a igreja não foi edificada em homens, não. A igreja não foi edificada em nada humano. A igreja não é do pastor Bosco. A igreja não é de Oséias, não é minha, não é nossa, não é de vocês. A igreja é de Cristo. Cristo Jesus. Ele que edificou essa igreja nele próprio. E ele que vai levar essa igreja até o último dia de nossas vidas, sã e salva diante de Deus e Pai, do Deus e o nosso Pai. Versículo 19. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido desligado, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Irmão, esse versículo aqui, ele tem duas interpretações para ele. Alguns dizem, abram em Lucas capítulo 11, versículo 52. Interpretam esse versículo aqui de duas maneiras. Alguns interpretam ele dessa forma. Lucas capítulo 11, versículo 52. Diz assim: ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram e impediram os que estavam prestes a entrar. Alguns interpretam esse versículo, quando Jesus fala que darei a você as chaves do reino dos céus. O que será ligado na terra, o que for ligado na terra será ligado no céu. O que for desligado na terra será desligado no céu. Alguns interpretam que essa chave aqui é exatamente o Evangelho. O Evangelho. Pegando com base aquele versículo onde os peritos da lei, os mestres da lei, tinham conhecimento de Deus no Antigo Testamento e ensinavam as pessoas, nem entravam nem deixavam as pessoas entrar. E alguns interpretam que a chave aqui é exatamente o Evangelho. Quando diz que o que será ligado na terra será ligado no céu, e o que será desligado na terra será desligado no céu, é quando, um exemplo, o Evangelho é pregado, e a pessoa confia em Deus, arrepende-se de seus pecados e passa a servir a Deus. O que foi ligado na terra será ligado no céu. Quando a pessoa tem um coração incrédulo, não quer seguir a Deus, foi desligado na terra e, consequentemente, com certeza nos céus.
Outros interpretam esse versículo, como exemplo, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15 diz assim: se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. A outra interpretação é exatamente em relação a julgamento. Exemplo, como foi citado aqui, no próprio evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, aonde se o irmão pecar contra alguém, aquela pessoa vai até o irmão, mostra o erro, e se ele não quiser se arrepender, chama mais duas ou três testemunhas, conversa com ele. Se ele não quiser, apresenta à igreja. Se ele ainda se recusar a se arrepender, trata-o como gentil, ou seja, concede autoridade aos líderes da igreja de julgarem os casos que têm de ser julgados na igreja. E o que for julgado de acordo com a palavra de Deus aqui na terra, ligado na terra, será ligado no céu. O que for desligado na terra, será desligado nos céus. Essa é a outra interpretação. Versículo 20. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Após Jesus, ele perguntar aos discípulos o que as pessoas achavam ou pensavam que quem ele era, e o que os discípulos acreditavam quem Jesus era. Após a confissão de Pedro, Jesus falar que sobre a pedra, que é ele mesmo, edificará a igreja, ele agora pede aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então, que Deus em Cristo aplique as suas palavras aos nossos corações, e desde já quero orar, encerrando,